Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo mais uma vez diante do televisor sintonizado, nesta líder em audiência católica, a Rede Século XXI, depois de uma semana de muitas graças, certamente, que decorreu do último encontro até hoje, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre um dos 4 novíssimos, o primeiro deles, morte, juízo, inferno e paraíso. Esses são os 4 novíssimos, as últimas realidades nas quais desembocará toda a humanidade. E pela 20ª vez, retomamos o argumento da morte como realidade ineludível, como etapa fundamental, como requisito essencial para que, deixando esta vida, adentremos na eternidade. Oxalá para a glória do céu, para a felicidade sem fim. Mas, se a exigência do estado de graça na hora da morte não for verificada, o inferno é o que aguarda a alma que deixar esta vida, que na hora da morte se encontrar em pecado mortal, e de lá do inferno não sairá. Realidades um pouco esquecidas, e é preciso abordar isso com muita serenidade e fidelidade à palavra de Deus e à doutrina da Igreja. 20 programas, portanto, dedicados a esse argumento. E hoje vamos ao ocaso da vida do apóstolo Paulo. Começamos o programa de hoje citando uma das últimas páginas que São Paulo escreve. Na verdade, esse livro, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, é, segundo os exegetas, o testamento espiritual dele. Ele sabe, talvez até já lhe fora comunicada, a data da sua morte. Alguns chegam até a estipular que quando ele escreveu esse texto que vamos ler agora, estava a 6 meses da sua morte. Então ele escreve uma carta comovente, chamada, dita, essa parte da 2 Timóteo, o seu testamento é espiritual. O texto é importante porque motiva-nos a encarar a morte nessa perspectiva. É assim que o cristão deve encarar a morte. Vamos logo, então, ao texto. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. É muito importante aqui a gente abordar certos aspectos. O primeiro é que o cristão não pode ter 2 coisas que são muito perigosas quando a morte se aproxima. E essas coisas subsistem quando a pessoa não tem a suficiente formação, a suficiente evangelização, a suficiente instrução a respeito da fé da Igreja, daquilo que a Igreja diz, que a Escritura e a Igreja dizem sobre o mistério da morte. O primeiro extremo, o primeiro equívoco, de um lado, que deve ser evitado, é a presunção de, estando em pecado, de estando na inimizade com Deus, achar que vai ser salvo. Daí a necessidade de uma reta formação que leve o coração de uma pessoa a quanto antes possível fazer sempre o seu exame de consciência. Com a ajuda do Espírito Santo, diligentemente vasculhar, cavar, fazer um olhar retrospectivo, vamos chamar isso de um autêntico exame de consciência, para tipificar os pecados mortais, para tipificar aquilo que verdadeiramente ofende a Deus e livrar-se desta condição de sujeira com um ato de contrição perfeito dentro do coração,
seguido da reconciliação com o sacerdote no sacramento da penitência. Para somente depois de reconciliado com Deus, uma nova criatura, depois de ter recebido o perdão dos pecados, de fato poder dizer, como o apóstolo Paulo: terminei a minha carreira, guardei a fé, travei o bom combate, desde já me está reservada a coroa da glória que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Sim, porque se a pessoa está em pecado mortal, e ela ou não sabe, ou presunçosamente acha que, apesar disso, já se considera salva, o que é um grave equívoco, ela não poderá dizer, estritamente falando: eu travei o bom combate. Como? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, diz o mesmo apóstolo Paulo, em outra carta. Ora, se você está em pecado mortal, o combate contra o poder das trevas, quem venceu foi o demônio, que levou você, que destruiu a graça de Deus em você e levou você a ficar em condição de aptidão para o inferno. Portanto, a expressão combati o bom combate, 2 Timóteo 4, versículo 7, significa, não é somente, minha vida foi muito sofrida, foi muito corrida, e eu realmente venci todas as situações, superei todas as dificuldades, paguei todos os débitos, etc., criei meus filhos. Não esqueça isso, não é combate nesse sentido, não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. O combate é nesse sentido. Quem está em pecado mortal perdeu o combate. Quem está na graça de Deus venceu o combate. Combateu o bom combate. Atenção, combati o bom combate. Porque existe um mau combate. É aquele em que você luta, nada, e na minha terra se diz, nadou e morreu na praia. Tá. Eita, lazeira triste. Esse é o mau combate. Só que o apóstolo Paulo aqui diz: combati o bom combate. Qual é o bom combate? É o combate efetivo no qual você sai vitorioso. E qual é o inimigo desse bom combate? O demônio, que é o autor do pecado, que é o principal interessado em que você viva e morra em pecado mortal. Lembram da jaculatória muito piedosa e uma advertência séria que recitamos no texto? Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, etc, etc. Então, se a pessoa se encontra em pecado mortal, pelo menos enquanto ela não se arrepende, ela combateu o mau combate, porque foi derrotada pelo demônio. Já o bom combate é aquele combate contra o poder das trevas, no qual a graça de Deus em você sai-se vitoriosa. Depois, terminei a minha carreira. A carreira do cristão, quando ela acaba? No fim da vida, evidentemente. Por outro lado, você termina a carreira como vitorioso no bom combate. Porque é possível que alguém termine a carreira no fim da vida, tendo sido derrotado no momento derradeiro pelo inimigo. Aí não se pode dizer, houve combate, só que nesse combate você é que saiu perdendo, o demônio é que saiu vencendo, e assim ele colocou sua alma em condição de pecado mortal, portanto, seriamente candidata ao fogo do inferno. Guardei a fé. Quem perseverar até o fim será salvo, diz Jesus em outra ocasião. A fé no Filho de Deus, com a qual vencemos o mundo, o apóstolo João diz, essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A fé, portanto, possibilita ao homem esta situação, esta condição de vitorioso. Fé que só se extingue com a morte. Existe uma fé até diabólica. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que Deus existe, fazes bem, mas o diabo também crê. Os demônios creem, mas tremem. Mas uma fé que opera pela caridade, é uma fé que teme a Deus, uma fé que está profundamente arraigada em Jesus, na fidelidade a Jesus, na obediência a Jesus. Aí se pode dizer, guardei a fé.
Guardei a fé mesmo dizendo, todo homem é mentiroso, todo homem que poderei retribuir ao meu Senhor tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É o tema do Salmo 115. Aí a conclusão do apóstolo Paulo, resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, minha consciência não me acusa de estar em pecado mortal. Que me resta, senão jogar-me, abandonando-me confiadamente, incondicionalmente nos braços da misericórdia de Deus e dizer, não, eu não vejo como ir para o inferno. Eu estou na graça de Deus, travei o bom combate, guardei a carreira, guardei a minha fé, terminei a minha carreira. Nesse momento, a minha consciência reta, iluminada pela palavra de Deus, não me acusa de me encontrar em pecado mortal. Para concluir, agora nós temos um texto do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículos de 14 a 18. Filipenses capítulo 2, versículos de 14 a 18. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no início, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. Ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Alegria porque a morte está se aproximando. Não por causa da morte, mas por causa da condição da sua alma, que no momento é alvissareira, e que quando a morte chegar, se você perdurar nela, vai lhe dar um gozo infinito, incomensurável, a certeza de morrer na amizade com Deus. Esse tema é tão importante que a gente vai retomar no segundo bloco. Você não saia daí. São 5 versículos carregados de densa teologia que trazem para nós um ensinamento tão rico. Como enfrentar a morte. Como viver aguardando esse momento decisivo com uma serenidade, com uma paz tremenda, para não ter medo de nada nem de ninguém, nem da morte nem de Jesus. Até logo mais, se Deus quiser.